Hoje eu quero mostrar para você como fazer um data scraping utilizando a busca do Google. Tudo isso sem precisar de uma API, sem pagar nada, usando apenas a inteligência artificial do próprio Google, o Gemini. Fala pessoal, beleza? Rafael Quintanilha do Quant Brasil aqui. Hoje vamos seguir no nosso trabalho de data scraping. Aqui o canal tem o nome de Quant Brasil, você sabe, análise quantitativa, estatística, dados, nós precisamos ter diversas formas de achar esses dados, de puxar esses dados para que a gente possa analisar. Nem sempre é fácil ter uma API à disposição para que a gente consiga aqueles dados que são pertinentes. Muitas vezes a gente tem que ser criativo em como nós vamos buscar esses dados. A gente já fez vídeo aqui no canal, por exemplo, utilizando o Playwright para fazer um scraping, né? Você simula que você está abrindo um navegador, simula uma navegação e pega os dados, mas com o avanço das AIs, das inteligências artificiais, existe uma nova forma bem relevante de fazer essa busca de dados, que é justamente utilizando os LLMs, a análise semântica que as IAs conseguem fazer. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje, utilizando um workflow bem interessante com o Gemini do Google, beleza? Então, se esse assunto te interessa, se você tem interesse por programação, data science, enfim, inteligência artificial, já se inscreve aqui no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos que sem dúvida aqui você vai aprender bastante. Muito bem, pessoal. Então, olha só. Vamos aqui para o AI Studio. Se você não conhece, o AI Studio seria o equivalente ao ChatGPT. Na verdade, o playground do ChatGPT, né? A grande vantagem dele aqui é que ele é de graça, né? O Google hoje está liberando as API Keys do Gemini, né, de graça, sem pagar nada. Então a gente consegue fazer muitos testes aqui com esse modelo. Além disso, você está vendo, eu estou gravando esse vídeo no dia 8 de maio e no dia 6 de maio teve uma atualização do Gemini 2.5 Pro. A gente está aqui na versão Preview 5-06, né? Ou seja, 6 de maio. Então, assim, a gente está com um modelo mais avançado do Google disponibilizado de graça, beleza? Que é muito bom. Então, hoje a gente vai trabalhar aqui no AI Studio e eu vou mostrar depois para vocês como integrar o que a gente fizer aqui no código, beleza? Qual que é o objetivo, pessoal? Nos últimos vídeos, eu andei trabalhando nesse projetinho aqui chamado Portal Vasco, cuja ideia é mostrar aqui, né, notícias de futebol sem nenhuma propaganda, sem coisa do tipo, beleza? Você vê que a gente fez no último vídeo, eu vou colocar o link aqui na descrição para você assistir, uma classificação das notícias. E nós também fizemos essa classificação usando o Gemini. Então você vê aqui que todas as nossas notícias têm uma tagzinha, né? Então essa tagzinha é gerada utilizando a AI. Então a gente consegue fazer bastante coisa com a AI hoje aqui. E eu quero mostrar para vocês uma outra funcionalidade que a gente consegue adicionar também usando a AI como base, beleza? Seria muito interessante mostrar aqui no site quais foram os resultados dos últimos jogos e quais são os próximos jogos, né? Muitas vezes eu tô aqui querendo ver, quando que vai ser o próximo jogo? Vai ser no dia tal, no horário tal. Isso é uma coisa que comumente eu faço. Então eu queria botar isso aqui, beleza? Só que como é que eu sei qual que é o próximo jogo? Não tem uma API, pelo menos não que eu saiba, não tem uma API com jogos do Vasco ou de qualquer outro time. Talvez até exista, mas assim, eu não sei. Vamos supor que você não saiba também, mesmo que você saiba, beleza? Lembrando, pessoal, eu sempre falo disso aqui, eu vou morrer nesse canal continuando a falar. Esse é um canal para engenheiros de software, para pessoas que querem trabalhar com programação, para que têm interesse em utilizar programação no seu dia a dia. Portanto, tudo que eu mostro aqui é para ser abstraído para o seu caso de uso. É claro que esse caso de uso aqui de futebol não é tão relevante, mas o que eu vou mostrar que vai combinar a busca do Google com a formatação em JSON, isso sim é relevante, você pode aplicar isso em qualquer contexto, beleza? Não se esqueça nunca disso. Então eu quero saber quais são os próximos jogos do Vasco, por exemplo. E eu não tenho uma API. Se eu entrar aqui no Google e falar Vasco próximos jogos, você vai ver que ele mostra que o Google sabe disso. Ele consegue me mostrar os resultados. Então, sabendo disso, eu pensei, será que a gente consegue usar isso aqui no AI Studio? Essa é a primeira parte do workflow que eu queria mostrar para vocês. Se você entrar aqui em aistudio.google.com, criar sua conta, etc., você vai ver aqui essa tela. Você aqui pode selecionar o modelo, pode deixar no Gemini 2.5 mesmo, é o melhor que existe hoje.
E você pode clicar nessa opção aqui, ó, Grounding with Google Search. Se você clicar aqui, ele vai passar a buscar diretamente com a busca do Google, que nós sabemos que é provavelmente a melhor que tem. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a mesma pergunta aqui. Na verdade, vou até falar em português. Eu ia escrever em inglês aqui por hábito, mas eu vou falar em português porque nesse caso aqui o nosso contexto é melhor em português porque nossas fontes são em português. Quais são os 3 próximos jogos do Vasco da Gama? Então, se eu fizer essa pergunta aqui no AI Studio, com o Grounding with Google Search marcado, você vê que ele me retorna. Ele até pensa, né? Esse é um modelo de Reason, então ele pensa bem pouco, não tem muito o que pensar aqui. E aí ele me retorna. Vitória e Vasco, Lanús e Vasco, Vasco da Gama e Fortaleza, os dias, os horários e as competições também. E é justamente isso mesmo, né? Vitória, Lanús, Fortaleza. Então, de fato, ele é capaz de retornar isso para mim. Então, isso aqui já é algo muito legal, porque eu já consigo pegar esse dado, que eu não teria como pegar se eu não tivesse uma API, ou sem fazer um scraping com Playwright ou coisa do tipo, simplesmente chamando uma função aqui no Gemini. Agora, vem a segunda etapa, que é o seguinte, beleza, esse dado não estruturado. Ou seja, eu não tenho ele num formato adequado para que uma máquina trabalhe. Quais são esses formatos adequados? JSON, CSV, XML, etc, etc. Então são formatos que eu consigo passar para um código de computador para que ele consiga pegar aquilo, analise, salve no banco, etc. Você está vendo que o dado está não estruturado? Né? O dado está escrito em texto corrido, como alguém escreveria para você. Mas, por sorte, o Google também tem o que ele chama de Structured Output, que é a forma de você forçar a AI a retornar o dado naquele formato que você quer, beleza? Só que tem um detalhe aqui, pessoal. Se você passar o mouse aqui em cima, você vai ver que está desabilitado. Porque ele diz que quando você faz a busca com o Google Search, você não consegue formatar isso num Structured Output. Então, a gente não consegue fazer isso em um pass, de uma só vez. Né? A gente precisa passar isso depois por um outro prompt. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Uma forma de a gente trabalhar num pipeline, onde você chama o modelo para fazer uma tarefa específica, pega aquele output e passa aqui no modelo para fazer uma segunda tarefa específica. Então, sim, você vai fazer duas calls, duas chamadas para a AI, mas normalmente na AI isso é preferencial. Você dá uma única tarefa para ela, ela tem uma chance de acertar aquela tarefa muito maior, beleza? Isso é o que as pessoas vão chamar lá de workflow agentic, né? Coisas do tipo assim, multi-task, etc. Você pode chamar de como você quiser. A ideia aqui simplesmente é isso, é você pegar o resultado que a AI te deu em um ponto, passar num pipeline para outro ponto. Quando você une as duas coisas, você tem aquilo que você queria. Né? Então vamos fazer esse teste? Eu vou abrir um outro chat aqui e eu vou falar para ele, eu vou copiar essa resposta, tá? Então eu vou copiar isso aqui, ó, copy markdown. Vou vir aqui, Ctrl V. E aí eu preciso para ele dizer qual é o output que eu quero. O que eu quero que ele me retorne aqui, beleza? Eu quero que ele me dê um dado estruturado, não um dado não estruturado. Então, olha só, pessoal, eu já deixei preparado aqui. Vou dar um Ctrl V. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos aqui o que é o Structured Output. Então, basicamente, eu dizendo para ele, eu descrevendo o que eu quero que ele me retorne. Então, um Next Games Payload, que é os dados contendo os próximos jogos do Vasco da Gama, os próximos jogos, e aí a data, que vai ser uma string, e aí uma descrição da data como eu quero. Oponente, competição, round, time, né? A hora, estádio, cidade, country, o que é obrigatório, o que é mandatory e o que não é. Eu tinha colocado aqui também o Last Games Payload, para a gente também ver, mas vamos fazer o teste sem isso antes. O Visual Editor fica mais fácil. Tem aqui o Next Game, Last Games Payload, eu vou deletar isso aqui, a gente vai ficar somente com o Next Games Payload aqui aparecendo. Vou salvar, então eu estou dizendo agora para ele que eu quero que a resposta seja nesse formato. Então aqui eu posso vir no meu System Instructions e falar Your task is to format unstructured text about Vasco da Gama matches and
format using the provided output. Se eu rodar agora, o que ele vai fazer? Ele vai receber esse dado não estruturado, sabendo que ele tem que me responder no formato estruturado que eu defini aqui. Ele vai formatar, ele vai entender o que está escrito naquele dado não estruturado e colocar diretamente na forma como eu queria. E olha só, colocou exatamente o que a gente precisava. Next Games Payload. Então, próximo jogo é em Salvador, de fato, contra o Vitória. Depois no Lanús na Sul-Americana, a data, o horário do jogo, horário 9h30. Depois São Januário, Rio de Janeiro contra Fortaleza. Funcionando bonitinho aqui, né, pessoal? Então, olha que legal. A gente começou com uma busca no Google normal, pegamos o output dele, jogamos aqui com um structure output marcado, ou seja, dizendo para ele que eu queria o retorno num JSON, e agora eu tenho um JSON, que é um formato muito melhor de trabalhar, porque ele está modularizado, ele está formatado, eu consigo pegar isso e salvar num banco, salvar numa planilha. Então, essa é uma das graças de você fazer um workflow, um pipeline com AI. Aqui, precisei fazer 2 chamadas de API. Claro, hoje o Google está de graça, mas pense só, essa aqui é uma chamada que eu preciso fazer uma vez por dia, né? Eu não preciso fazer toda hora, então eu vou fazer 2 chamadas de API por dia, mesmo que o Google me cobrasse 10 centavos, porque ele não vai cobrar. Quando ele começar a cobrar, ele não vai cobrar tudo isso. O custo seria irrisório, tá? Então, muito fácil a gente pegar dados que estão por aí, estão soltos. Ele está não estruturado. Talvez não precise nem fazer um playwright, não preciso rodar um scraping em Python. Eu faço simplesmente esse pipeline e consigo tirar o dado daqui. E aí, pessoal, a melhor parte aqui ainda por cima é que você consegue clicar aqui nesse botãozinho do template e selecionar a linguagem que você quer trabalhar. Eu estou selecionando TypeScript porque a gente está fazendo esse projeto do Vasco, ele é full stack 100% JavaScript, e ele já te dá o código, inclusive com o Structure Output que você já botou lá, usando a própria biblioteca do Google. Então, assim, funciona bem demais. É só você pegar esse aqui basicamente e jogar no seu código. Ah, tem que fazer essa aqui, então você faz primeiro essa chamada e ele já te dá o código também, e depois você vem aqui e passa com o Structure Output. Então você faz 2 chamadas e o código já fica mais ou menos aqui, beleza? Então, antes de mostrar o código completo para vocês, eu queria mostrar esse notebook que eu achei lá do próprio pessoal do Google. A documentação do pessoal do Google é bem complicada, né? Eles não são muito organizados, então é um pouco difícil você achar as fontes corretas. Mas aqui é um collab muito interessante, onde ele mostra como você pode usar a biblioteca de busca, né? Aqui ele está até na versão antiga, né? Não tinha nem saído a de maio aqui, né? Desse mês. E ele vai dando os exemplos aqui. E o que eu achei legal, usando esse formato Generate Content, se você vier aqui, você vai ver que o que ele fala, o que ele usa é o Generate Content Stream, para que você vá pegando em chunks, né? Porque como a gente está rodando isso aqui num chat, ele dá aquela impressão de que a AI está escrevendo, né? Você vai recebendo um chunk e vai mostrando as palavras na tela à medida que você vai recebendo. No nosso caso, a gente não precisa disso. E além de não precisar, quando a gente usa o Generate Content, como eles dizem, como eles sugerem aqui nesse notebook, ou seja, não o Generate Content Stream, que a gente não está streamando, a gente está recebendo tudo de uma vez, além do código ficar mais fácil, né? A gente não precisa fazer esse chunk, a gente consegue pegar algumas informações muito interessantes, como, por exemplo, qual foi a query que ele rodou e quais foram as páginas que ele buscou. Então, aqui nesse exemplo do notebook, ele perguntou qual foi o último jogo aqui da Indian Premier League e quem venceu. E aí ele vai dizendo aqui, ó, todas as queries que ele usou. Ele foi lá e buscou latest EPL, match result, last EPL, match and winner, e as páginas que foram usadas como fonte. Então isso é muito interessante também se a gente quiser debugar, entender como o Google está fazendo a busca para achar aquela informação. Muito bem, pessoal, então agora eu quero mostrar o código para vocês. O código é bem simples, embora eu tenha feito ele separado para a gente ganhar tempo. O principal problema que eu tive aqui foi que quando eu estava querendo buscar as últimas partidas, né? Aqui no exemplo eu mostrei os 3 próximos jogos, e aí eu tentei fazer também pegando os 3 últimos jogos, né? Pegando essa combinação.
E nas últimas partidas, às vezes ele não pega na fonte ideal. Mas isso aqui é um problema de prompt engineering. Então você vai lá, fala, não, busca aqui, busca assado, faça a busca desse tipo. Você vai guiando a IA para ela fazer a busca como você quiser. Independente disso, vamos dar uma olhada aqui no código para você ver como pode funcionar na prática, beleza? Então, basicamente, são as bibliotecas que padrão aqui do Google Gemini para o JavaScript, o SDK TypeScript dele. Isso aqui está sendo rodado no projeto TypeScript. E a gente tem uma função main, onde eu defini basicamente uma quantidade de retries, que eu vou falar. E aqui antes do main ainda eu defini quantas partidas eu quero buscar, né? Então eu posso buscar 3, 5, 10, uma, né? Coloco isso customizado aqui na própria função. Basicamente, então, é instanciar o modelo e eu coloquei aqui um mecanismo de retry, porque às vezes ele pode não usar a busca. Isso são coisas que você vai pegando à medida que você vai trabalhando, você vai deixando o código mais robusto. Então, se ele não usar a busca, eu dou um throw error e tento de novo aqui, né? Tudo isso para as próximas partidas e também para as últimas partidas. E aí depois pego esses dois dados separados, então isso é importante. Ó. Primeiro eu tento pegar as próximas partidas, depois eu pego as últimas partidas, e aí eu passo elas no format to JSON, que é basicamente formatar no structure output que a gente já viu. Vamos até começar por ele aqui, ó. Se a gente der uma olhada nessa função, ela é basicamente o que nós pegamos diretamente aqui do template, é basicamente passar esse response schema aqui, né? Então, recebeu o texto com o resultado não estruturado das próximas partidas, o resultado não estruturado das últimas partidas, e aqui está lá o nosso esquema dizendo, ó, eu quero que você retorne desse tipo, etc. Eu incluí aqui também para dizer se o jogo foi fora ou em casa, né? Então, mesma coisa para o Next Game, Last Games, ele tem o mesmo formatinho, e aquele System Instructions que a gente já viu, apenas com mais algumas mudanças aqui que eu fui colocando para deixar ele mais robusto, né? Então, às vezes ele não consegue pegar e ele tenta chutar, e aí eu falei, não chute, coloca missing data, né? E coisas do tipo. Então ficou um system prompt relativamente grande, mas é mais para a gente deixar claro aqui as coisas que eu quero, como eu quero que ele me retorne quando as coisas não saem perfeitamente, né? É uma dica que dá para fazer com o modelo o Flash, né? O 2.5 Flash, porque como é só formatar, eu não preciso que ele pense muito, né? Formatar ele consegue fazer bem tranquilo e o modelo Flash vai ser mais rápido e mais barato. Daí o prompt é simplesmente só colocar os resultados que a gente pegou, passar para a AI, gerar o content, né? O conteúdo e dar um print, né? Então eu já vou rodar isso aqui na prática, mas só para vocês verem que como isso foi feito em pipelines, em etapas, né? Suponha que eu tenho o dado não estruturado pegado, eu passo para ele formatar em JSON. Então, essa é a função format to JSON. E aí a função fetch next matches. Né? É aqui, né? A gente vem aqui e pega as próximas partidas. A gente vai ver que todas elas, tanto o fetch next matches como o fetch last matches, a gente passa também com esse retry, que é justamente para dar uma chance dele fazer um retry se der um erro. Né? De novo, pessoal, muito simples. Passamos aqui como tool a Google Search, colocamos o modelo, que no nosso caso estamos usando o modelo mais recente aqui do Gemini, criamos o prompt, que é uma função simplesmente que monta o prompt, já vou mostrar para você, e aí chama o mesmo Generate Content, e aqui, ó, lendo daquele notebook, a gente consegue dar um print em quais foram as queries usadas e quais foram as fontes usadas. E aí é como a validação aqui, né? Se ele não tiver nenhuma busca, se ele não tiver feito uma busca, a gente dá um erro e manda ele fazer de novo. Né? Por isso que tem o if retry, lembra? Ambas funções fazem a mesma coisa, só vão se diferenciar pelo prompt. E aí o prompt é a parte menos importante aqui, é a menos interessante aqui, né? A parte que vai depender do seu caso de uso. Então, basicamente, dizendo para ele fazer a busca com a ferramenta de Web Search, passando a data, para que ele não pegue, por exemplo, jogos muito antigos que venham fora de ordem. E aí aqui só um prompt basicamente dizendo, olha, eu quero que você me retorne assim, me pegue os lugares bem precisos, eu quero a cidade, o país, né, o estádio. Por quê? Porque às vezes, por exemplo, vai jogar contra o Palmeiras, o Vasco jogou em casa, mas o jogo foi em Brasília, né? Então, se eu colocar só Brasília, eu não ia saber se o Vasco jogou em casa ou não. Eu ia achar que o Vasco poderia ter jogado, sei lá, em São Januário, no Maracanã.
Então, coloquei isso aqui. E aqui mais uma informação para ele ter a estratégia de busca dele, né? Então, eu estou dizendo para ele, faça web searches, não faça pesquisas muito grandes, coloque termos como Vasco Agenda, Vasco Calendário, Vasco Próximos Jogos, Vasco Últimos Jogos, resultado, e coisas que eu fui colocando para ir melhorando essa função, a assertividade dele. Então, é basicamente isso, pessoal. Eu queria que vocês abstraíssem um pouco, né, a complexidade ou não dessas funções, até porque elas não são complexas. A maior parte delas aqui é basicamente só o prompt. Eu queria que vocês se focassem nessa função main aqui. Olha só, são 3 chamadas de API. Uma para pegar os próximos jogos, uma para pegar os últimos jogos e uma para formatar. Estou fazendo 3 calls aqui na AI, usando a API do Gemini, porque eu estou querendo pegar os últimos e os próximos, né? Aqui no nosso exemplo a gente pegou só o próximo. Estou dando um print, estou salvando. Aqui eu poderia salvar num banco de dados, por exemplo, e aí mostrar lá na interface do portal Vasco, beleza? Então, muito simples, um pipeline, um workflow onde você usa AI em várias etapas. Bom, o que está faltando? Vamos rodar, né? Então vamos rodar agora esse código. Vai demorar um pouquinho, porque ele está fazendo 3 chamadas, está fazendo buscas, né? Eu coloquei alguns logs aqui para que a gente possa se guiar e vou voltar aqui quando ele terminar essa busca. E aí, pessoal, olha só, 1 minuto e 35. Vocês não estão vendo que eu estou aqui na frente? Peraí, deixa eu me tirar da frente aqui. Ó, demorou 1 minuto e 35 para esse script rodar. Vamos dar uma olhada aqui. Nem tudo foram flores, tá? Mas é bom para vocês entenderem a limitação aqui do método que a gente está fazendo. Bom, logando aqui as informações e aí quando ele foi fazer a busca para os próximos jogos, a gente consegue ver quais foram as queries que ele usou. Próximos jogos Vasco, Vasco da Gama Calendário, CBF Tabela Oficial e as fontes que ele usou, vasco.com.br, Lance, Futivasco, CNN Brasil, etc. E depois ele foi buscar os últimos jogos e também passou isso aqui e usou essas fontes, beleza? Daqui a gente consegue dar um print no que ele, daquela resposta, lembra? A gente tem 2 etapas, essa primeira etapa aqui não estruturada e depois a etapa de fazer a formatação. Dando um print aqui na não estruturada, a gente consegue ver exatamente até o que ele pensou. Então aqui, ó, ele conseguiu achar os 3 jogos e funcionou bonitinho, tá vendo? Funcionou bem certinho. Agora, na hora de pegar os últimos jogos, ele tem se enrolado bastante, né? Inclusive aqui ele pegou o jogo errado, o valor errado. Algumas coisas ele não pegou, estádio, cidade. Aí beleza, depois ele veio aqui e pegou o jogo contra o Operário, mas pegou fora de ordem. Aí depois ele veio aqui e pegou um jogo contra o Flamengo que foi em abril, tá vendo? Então, o último jogo, as últimas partidas, ele não está conseguindo pegar de forma reliable. Embora depois ele converta de forma bem tranquila. Tudo que estava lá, ele conseguiu passar para o JSON. E os próximos jogos ficaram certinhos. Qual que é o problema aqui, pessoal? Provavelmente naquele prompt de busca para pegar os últimos jogos, ele está buscando fontes que não estão retornando para ele o que ele precisa. Provavelmente a busca para os próximos jogos estão bem mais fáceis do que dos jogos anteriores. Eu queria que vocês entendessem essa limitação aqui. Isso é o trabalho do Prompt Engineering. Não está funcionando, não está reliable, não está confiável. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar isso aqui, ajustar o prompt, né? Então, por exemplo, vir aqui na função fetch last matches, né? E olhar justamente aqui, né? Que ele chama aqui fetch matches with retry, e olhar aqui onde ele cria o prompt, aqui em get match prompt, olhar, ajeitar esse prompt para que ele consiga retornar os valores corretos nesse caso. Pode ser também que não consiga, né? E aí a gente vai ter que usar um outro método. Mas para os próximos jogos, isso está funcionando. E era isso que eu queria mostrar para vocês. Independente de estar funcionando 100% ou não, a ideia é de amplificar o seu corpo de conhecimento e de formatar de modo que fique adequado para o processamento utilizando a AI. Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que tenham gostado. Eu acho esse novo formato de scraping muito interessante e muito útil, tá? Num próximo vídeo eu quero pegar os valores que nós estamos pegando aqui, formatados, salvar no banco e colocar lá na interface. Então a gente completa a funcionalidade. Desde a etapa de fazer o scraping usando IA até a implementação para o usuário final como uma feature. Então se você quer ver a continuação desse vídeo, já coloque aí nos comentários se você gostou, curte, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal. Como sempre, obrigado pela audiência e até a próxima.